Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo daremos início à carta aos Hebreus e o assunto desse vídeo é Hebreus, um tratado de fidelidade. Vem comigo até o final. Não sai daí, né? Aproveita e já se inscreve, clica aí, é bem rápido e fácil, vai clicar no botão de se inscrever e pronto, já vai estar inscrito no canal. Aproveita, querido, eu recomendo, uma sugestão minha, clica também no sininho, todos os dias às 6 da manhã. Nós temos colocado vídeos aqui, você recebe a notificação e aquilo te serve como um alerta para lembrar aí e dar aquela cutucada aí na tua consciência de que você não pode esquecer de estudar a palavra de Deus. Tá legal? Eu peço aí a gentileza, esse favor especial que você puder fazer de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, assistir também outros vídeos do canal. Nós já completamos 10 livros inteiros, comentados versículo a versículo. É um trabalho inédito, você não vai achar em nenhum outro canal na Bíblia. Então compartilha aí, com certeza é um material riquíssimo. Talvez você não goste aí de um ou de outro vídeo, faz parte, a gente não pode agradar a todos, mas com certeza vai ter vídeo aí que vai ser bênção. E na hora de fazer o seu estudo, preparar o seu sermão, tenho certeza que a gente vai estar ajudando muito. Ajude também outras pessoas, tá legal? Então vamos lá, a gente vai ler o texto desse vídeo. A gente está iniciando a carta aí aos Hebreus, a respeito de Hebreus aqui, e a gente vai ler um texto que não é o texto inicial aí de Hebreus, mas ele dá um forte indicativo do que está dizendo Hebreus. Então vamos ler Hebreus 13, versículo 22. Hebreus 13, 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis quando vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, a gente leu na realidade o 22 e o 23. Então aqui dá uma forte indicação em termos de autoria desse livro dos Hebreus. Além de, são vários materiais aqui que a gente vai utilizando para falar de Hebreus. Parte a gente vai estar retirando aqui da Bíblia de Genebra, que tem uma boa parte, bons assuntos, bons temas, bons tópicos ali a respeito de estudo. E eu recomendo esse livro, que é a Epístola aos Hebreus. Dá para ver aí? Então tá aqui o livro, Epístola aos Hebreus. O autor é o Severino Pedro da Silva. Um excelente livro que vai te dar uma boa base, vai ajudar bastante para a gente entender a carta aos Hebreus aqui. Tá bom? Então vamos iniciar nesse vídeo. A gente não vai entrar no detalhe do versículo dos Hebreus, porque essa carta aos Hebreus ela é muito importante mesmo para quem quer conhecer a base cristã, para quem quer entender todo o plano de Deus, desde o Antigo Testamento, desde o início até os dias atuais, todo o significado da obra de Cristo, que é fundamental. Infelizmente hoje as pessoas estão entrando para a igreja, mas não estão entendendo a obra de Cristo. Então elas querem viver bênçãos, pedir bênçãos, mas não querem pensar no céu, aquilo que a gente falou aí nos estudos referente ao Apocalipse. Se você não assistiu ainda, assista aos vídeos de Apocalipse. A respeito do autor, uma coisa que é o primeiro tópico, a gente vai falar de 5 tópicos importantes, né? A gente vai falar de autor, data e ocasião, público original, o propósito, que é muito importante, e as verdades fundamentais dessa carta aos Hebreus. A respeito do autor, no capítulo 11, versículo 32, diz o seguinte: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aqui na tradução para o português não dá muito esse sentido, porque a gente não tem muito essa diferença de pronome, né, de masculino e feminino. Tanto aqui certamente me faltará tempo. Esse me aqui, uma mulher pode falar, um homem pode falar, mas no grego o que é usado aqui pelo autor é o pronome masculino para referir a si mesmo. Então a forma masculina do pronome ela foi identificada, né? Porque no grego tinha essa distinção entre a forma masculina e a forma feminina de pronome.
Então, nesse versículo 32 do capítulo 11 de Hebreus, dá um indicativo de que é um homem. Então, em termos de autoria, para a gente poder pensar em termos de autoria, a gente já parte do pressuposto que era um homem. Então, nós vamos pensar, dentre várias alternativas, de homens. E nós, então, vamos fazer essa investigação aí a respeito da autoria. Quem poderia ter sido o autor? Existem várias opções, várias pessoas a quem nós podemos atribuir a escrita da carta aos Hebreus. Por exemplo, Lucas. Lucas era alguém muito ligado a Paulo, que poderia de repente ter aprendido muito. Uma coisa que é contrária à ideia, existem alguns aspectos favoráveis, há uma similaridade de estilos entre Hebreus e o próprio livro de Lucas e de Atos, embora nós não possamos nos prender demais a similaridades de escrito, mas é óbvio que essa é uma característica. Se você tem um escrito de alguém e esse escrito é completamente diferente de um outro escrito, é difícil se atribuir ao mesmo autor, porque a gente tem formas, né? Formas de falar, formas de se expressar, maneiras de explicar assuntos, então são colocados assuntos semelhantes e visto que são colocados de maneiras diferentes. Então há um pouco de semelhança entre Hebreus, Lucas e Atos. Os pensamentos paulinos em Hebreus, possivelmente, Lucas aprendeu de Paulo e aí poderia ter escrito. Algumas coisas que são contrárias à ideia de Lucas é que Lucas era apenas alguém próximo aos apóstolos. Embora o torne provável candidato à autoria de Hebreus, seria apenas um entre muitos. Então, você considerar Lucas, por ele ser próximo aos apóstolos, como um dos autores, como uma característica, existiriam vários. Agora, uma coisa que a gente observa, e se você acompanhar comigo aí até o final de Hebreus, se Jesus não voltar antes, você acompanhar comigo aí até o final, você vai perceber que é alguém muito conhecedor, mas não é alguém que já ouviu falar ou que escutou alguns sermões. É alguém que conhece a fundo o Antigo Testamento, ou o que os judeus têm até hoje como Bíblia. Então esse é um ponto muito importante. E aí você tem, por exemplo, Lucas, Estevão, o sermão dele, às vésperas dele ser apedrejado, é muito parecido com o contexto de Hebreus. Qual a dificuldade para identificar Estevão? Não existe outro escrito para que a gente possa comparar toda essa expressão. E ele morreu muito jovem. Estevão morreu muito novo. Logo depois, ali, no início da era cristã. Então, imaginar que Estevão pudesse ter escrito um livro como o de Hebreus, que é um livro, um tratado teológico, com muitas explicações, muitos parâmetros do Antigo e Novo Testamento, é um pouco complicado a gente imaginar Estevão tendo escrito isso. Um outro personagem a quem alguns autores identificam como autor do livro de Hebreus é Apolo. Tem características semelhantes. Paulo vai elogiar, dizendo que Apolo tinha uma grande persuasão. Então o escritor de Hebreus faz a apresentação exata e precisa a respeito de Jesus. Atos 18, 24 em diante. Nada diz sobre Apolo sendo treinado no pensamento filônico, o qual a Epístola aos Hebreus parece refletir. Então são alguns pontos que a gente não consegue chegar, obviamente, a uma conclusão de que poderia ter sido Apolo. E uma das coisas contrárias a Apolo é que, por exemplo, segundo o Severino Pedro da Silva, Tiago, Cefas e João eram considerados como as colunas da igreja de Jerusalém. Eles, e não Apolo, seriam mais credenciados para escrever Hebreus. Embora nós saibamos, eles eram pessoas leigas, não eram pessoas cultas, não eram pessoas que tinham bem dotados da escrita. A gente percebe isso olhando a carta grega. João, talvez o mais letrado de todos eles ali, mas Paulo já não envolveria isso. Tiago, irmão de Jesus, até poderia ser também, era culto, também é uma pessoa credenciada para escrever. E aí nós temos outras sugestões. Tem Barnabé também, que poderia ter produzido, mas também a gente não tem nenhuma obra dele que pudesse comparar ali escrita. Priscila e Áquila também poderia ser, tem vários argumentos
favoráveis a Priscila e Áquila, a predominância de Priscila, a qualidade deles como professores. Ambos eram intimamente associados a Timóteo. Nós vimos aqui no capítulo 13 que Timóteo é mencionado aqui na carta aos Hebreus. As saudações de Romanos 16, do 3 ao 16, são dirigidas a moradores de Roma, e se Hebreus foi escrito em Roma, então é significativo o fato de que abrigavam uma igreja em sua casa, em Roma. Então são vários fatores favoráveis a Priscila e Áquila. Agora, o que a gente tem em contrário? A menção de mulheres na lista de heróis também poderia ser feita por um homem, conforme os livros de Lucas 8 e Romanos 16. O tema do peregrino em Hebreus 11, a partir do 13, pode referir-se à expulsão deles de Roma, por ordem do imperador Cláudio. No entanto, não existe evidência histórica que apoie essa alegação. O interesse no tabernáculo pode provir do fato de terem sido fabricantes de tendas. O interesse no tabernáculo é tipológico e não da perspectiva de um fabricante de tendas. Então são argumentos contrários ali a Priscila e Áquila. E aí você tem outros nomes, como Silvano, por exemplo, que também poderia ter sido um autor. Eu, particularmente, estudando aqui essa questão da autoria de Hebreus, e a gente lendo totalmente Hebreus, a gente vai percebendo que, dentro das escritas de Paulo foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento, a gente vai percebendo que há uma força muito grande apontando na direção de Paulo. Então a epístola ela tem afinidades teológicas com os escritos de Paulo, mas o mesmo é verdadeiro quanto à cristologia do verbo de João e o retrato do sofrimento de Jesus nos evangelhos sinóticos. Porém, nós não podemos esquecer de todos os pormenores e toda aquela apresentação pegando assuntos que são de muito conhecimento, e nós sabemos que Paulo tinha sido preparado para ser um fariseu, Paulo tinha sido preparado para ser alguém muito proeminente dentro das sinagogas, dentro do templo, ele foi preparado ali. Logo, em relação a João, por exemplo, que a gente poderia atribuir essa autoria, vai ficar um pouco mais difícil e a gente tem um pouco mais de dificuldade para entender nas escritas, como nós vamos ver nos estudos de Hebreus, essa possibilidade de ter sido João. Então tem vários aspectos. Por exemplo, quando nós lemos Hebreus, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz o seguinte: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí vamos lá para 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há muitas semelhanças, porque em termos dos pensamentos, a maneira como se refere, como o autor dos Hebreus se refere a Cristo. Eu vou deixar uma foto aqui durante um tempinho agora, a partir de agora aí nesse vídeo, de comparativos. Você vai ter o texto de Hebreus de um lado e os textos de escritos de Paulo do outro, e você faz uma comparação em termos de pensamento. É óbvio que, dependendo da versão que você utilizar, eu recomendo a leitura da Almeida, Revista e Atualizada. Então é importante você entender a versão que você tem, na tentativa de trazer um português mais claro para hoje. Se distancia muito do texto original. Isso pode gerar distorções de entendimentos da palavra. Então eu recomendo a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, ou a Almeida Corrigida, para que você, pelo menos nessa parte, você faça essa diferenciação. Então tá aí o texto, a fotinha, se quiser você dar uma pausada no vídeo, a gente vai deixar durante um tempo, enquanto eu vou falando o restante aqui, a gente vai deixar essa imagem aí durante um tempo, tá legal? Então é só pegar aí, você vai ver
esses muitos textos que tem aí. Pode pausar aí e copiar. Enquanto a gente fala aqui, enquanto você vai anotando aí, a gente vai falar data e ocasião da escritura. Então, aparentemente, o templo ainda existia, porque no capítulo 10 de Hebreus, do 1 até o 11, são mencionados ali os sacrifícios do templo. Se a carta aos Hebreus tivesse sido escrita depois do ano 70, certamente naquela parte ou na hora desse comentário não seria citado aquelas coisas, ou seria mencionado a destruição do templo e até feito talvez mais 1 ou 2 capítulos fazendo essa alusão ao que Jesus falou, que destruiria o templo. Então, como não é mencionado o templo, mas não é mencionado a destruição, chega-se à conclusão de que esse livro foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo. O público original. Hebreus, ele apresenta uma grande quantidade de importantes informações sobre os destinatários originais. Os letores falavam a língua grega e provavelmente usavam a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Eles conseguiam seguir os argumentos apresentados com base no Antigo Testamento e estavam interessados no templo, no sistema de sacrifícios e no sacerdócio do Antigo Testamento. Se juntarmos todos os pontos que a gente tem importantes, nós podemos concluir que os destinatários eram principalmente os cristãos judeus da dispersão. Eles provavelmente viviam na Itália. Por isso, a questão de mencionar Roma, capítulo 13, versículo 24, é provavelmente uma saudação enviada para casa pelos exilados. E podem ter mais antiga de conhecimento da epístola foi descoberta num dos primeiros documentos pós-apostólicos, conhecido como a primeira de Clemente. Vamos lá para Hebreus 13, 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Tá legal? Propósito, querido, propósito principal dessa carta aos Hebreus é falar a respeito da fidelidade de Cristo. Não só falar da fidelidade, mas incentivar a uma fidelidade a Cristo. Então fala da fidelidade de Cristo a Deus e há um incentivo para a fidelidade. Por isso, a carta aos Hebreus pode ser resumida como um tratado de fidelidade. Vai tratar da fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. Então, o propósito da carta aos Hebreus é mostrar realmente Jesus Cristo como o sumo sacerdote, como aquele que é o último sacerdote. Depois dele não precisamos mais do serviço de sacerdotes, não precisamos mais da reencarnação. Se você entende a carta aos Hebreus, você vai ver que ele fecha a questão com relação à reencarnação. Não tem como ter reencarnação diante de toda a obra de Cristo. A gente precisa entender: ou você acredita na reencarnação, ou você acredita na obra de Cristo. As duas coisas, elas são excludentes entre si. O que são excludentes entre si? Uma coisa anula a outra, porque a reencarnação ela serve para purificar, ela serve para trazer novas vidas, para que você melhore. A ideia central de quem prega a reencarnação é de que você se torne uma pessoa melhor, de que de repente o teu inimigo na encarnação passada agora é o teu filho, agora é o teu irmão, e com isso você vai se purificando, melhorando. O que não faz sentido nenhum, porque quantos milhões de anos já não existe o planeta Terra e há quantos milhares de anos já não existe o ser humano, e a gente está vendo um mundo cada vez pior, de melhor não tem nada nesse mundo aí. Então essa purificação falhou, né? E um outro propósito da reencarnação é exatamente do homem ir melhorando para poder entrar no céu, se tornar um ser de luz e puro. Tudo isso se resume na cruz, tudo isso se resume na obra de Cristo. É Ele que nos purifica do pecado, é Ele que nos transforma, é Ele que anula o nosso passado, é Ele que transforma a nossa condenação em absolvição. Ele é a porta da entrada do céu. A gente não precisa de passar por nenhum processo de purificação, a aceitação a Ele, a fidelidade a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a carta aos Hebreus vai exaltar essa obra de Cristo e a gente vai chegar à conclusão de que
não tem como acreditar em reencarnação quem acredita na obra de Cristo, e ele é o sumo sacerdote, ele é o último sacerdote, ele é a obra plena, o sangue dele tem plenos poderes para notificar dele ao Pai através de Jesus Cristo. Então a carta aos Hebreus, ela põe fim a todos esses questionamentos e todas essas dúvidas. E as verdades fundamentais que nós vamos encontrar aqui em Hebreus. Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão e ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. De todos os sacerdotes, Cristo é superior. O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas escrituras, de alguma contrária à antiga. A nova aliança ela não é oposta à antiga, ela é o cumprimento da antiga. Deixar Cristo e voltar-se para tipos obsoletos de fé levará ao julgamento divino. O propósito, a verdade fundamental aqui de Hebreus é exatamente mostrar que aquilo que era feito no Antigo Testamento era tipo, era sombra. A gente vai falar sobre isso, das coisas vindouras e daquilo que viria através de Cristo. E outra verdade fundamental é que as pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo, ou irão sofrer o castigo divino. Então, uma verdade fundamental na carta aos Hebreus é que a gente precisa ser fiel a Cristo, porque no céu, e para entrar no céu, a gente vai precisar dela. Do contrário, as pessoas serão lançadas no inferno, como a gente falou aí no Apocalipse. Se você não assistiu, assista, principalmente os vídeos correspondentes aos capítulos 12, 13 e também do 19, 20 e 21 de Apocalipse. Então assista os vídeos para você entender melhor essa parte aí da condenação, do inferno, como Deus faz as coisas. Tá certo? Essa é a introdução de Hebreus. A partir do próximo vídeo a gente vai entrar propriamente dito no versículo a versículo. A gente vai falar aí os versículos 1 e 2 e eu tenho certeza que vai ser muito bênção aí para a tua vida. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.